Análise de gênero, raça, classe social mais afetada pelo Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a classe mais afetada são pessoas das favelas, periferias e interior do Brasil. Porém, 54% dos óbitos foram de pessoas pretas e pardas. O vírus não escolhe raça, gênero ou classe social. Mesmo assim, existe uma população que sofre maior com o impacto, que seriam os moradores de rua, deficientes mentais e físicos, gênero LGBTI+, portadores de HIV e os profissionais dos serviços essenciais e alguns outros trabalhadores informais, como catadores de lixo, artesãos e camelôs. Sobre o cenário de emprego e desemprego no Brasil, o mercado de trabalho sofreu bastante com isso, com o avanço da Covid-19, porque muitos trabalhadores perderam seus empregos e aqueles que estavam procurando por uma vaga não puderam mais fazer isso devido ao isolamento social. Alguns trabalhadores formais tiveram ainda as opções fornecidas pelo governo da suspensão de contrato e a redução de jornada de trabalho. Porém, isso também refletiu na redução dos seus salários. Já os trabalhadores informais, esses não puderam contar com muita coisa, porque além de parar de trabalhar, eles só puderam contar com um auxílio emergencial, onde eles precisam fazer milagre com esse dinheiro, porque como manter uma família com apenas R$600? Escolaridade. Qual é a diferença social observada? Nesta quarentena, a estrutura adotada para o ensino foram meios de plataformas digitais. No entanto, isso escancara a desigualdade e a dificuldade enfrentada por estudantes e professores de colégios públicos, por falta de meio necessário, como acesso à internet, falta de computadores e celulares, falta de um ambiente para o estudo, sobrecarga de trabalho docente e a baixa escolaridade da família e pelos professores não serem instruídos corretamente a darem aulas online. Bom, meu nome é João e eu vou falar um pouco sobre como nós avaliamos a economia e a alimentação básica dos mais pobres. As famílias mais pobres são as que mais sofrem com Covid-19 e também é mais vulnerável aos efeitos econômicos. Os impactos da crise sobre a geração de renda associada à circulação e abastecimento de mercadorias estão causando muitos problemas. Da mesma forma que a fome se intensificou na pandemia, o desperdício também aumentou. Tudo causado pela interrupção dos fluxos de transporte e restrições das pessoas circularem nas cidades. Com mais de 37% dos brasileiros sem saneamento básico, o que dificulta ainda mais o controle de doenças, fica quase impossível a maior propagação do vírus. Enquanto a economia, que já vivíamos uma crise interna, só piorou com a pandemia, o desemprego aumentou consideravelmente durante o isolamento social. E, novamente, os mais pobres foram os mais afetados, já que a maioria das funções não permitiam a prática do home office, tais como empregados domésticos, pedreiros, serventes e entregadores. A corrida ao supermercado foi uma das primeiras ações dos brasileiros assim que a pandemia do novo coronavírus chegou ao país e a quarentena passou a ser aderida por diversos estados. Com isso, a crise econômica interna só aumentava com a crise econômica interna só aumentava. E devido ao mau abastecimento de alimentos, a população só teria acesso a alimentos de péssima qualidade durante essa pandemia. Quais propostas e soluções? A análise do grupo sobre o cenário do Covid-19 no Brasil. Já existem programas de empresas privadas que estão destinando bilhões, para as famílias afetadas. De toda essa pandemia, a gente tem que a cada dia se inventar e se reinventar a cada quarentena estendida, porque a nossa maior preocupação agora tem que ser a nossa saúde. Sem a nossa saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada. Então, vamos continuar tendo cuidado, máscara, lavagem das mãos sempre, álcool em gel 70. Vamos ter bastante cuidado, porque a coisa ainda continua séria. Bom, o Brasil não está pronto culturalmente para uma quarentena. No início, foi instituído que só os meios necessários
poderiam ficar abertos, como hospitais, farmácias e supermercados. Com os trabalhadores ficando em casa, muitos furaram a quarentena, foram à praia, não ligaram para essa doença, sendo que ela está matando cada vez mais. E a taxa de contaminação está cada vez mais alta porque ninguém está se preocupando. Você vai na rua, tem várias pessoas na rua, muitos sem máscaras. Isso é botando sua segurança em risco e a dos outros ainda. Bom, o que eu acho é que o Brasil não estava preparado para uma pandemia dessa, não tinha condições nem infraestrutura para receber tantas mortes, tantos incidentes, tantas pessoas passando mal nos médicos, não tinham macas suficientes, mesmo com os avisos de outros países que a gripe era séria, que o vírus era fatal, o Brasil não teve condições de se preparar para isso. E foram tomadas algumas atitudes, né? Mas como a quarentena, o isolamento social, e acho que o erro do Brasil foi não ter respeitado isso, porque o erro do brasileiro é o próprio brasileiro. Então, tudo isso fez com que a pandemia fosse bem maior, a gripe consiga atingir muitas pessoas e até hoje atinge.